Os servidores do Arquivo Público de São Paulo celebram a recente conquista do reconhecimento da Unesco, que registrou o acervo do abolicionista Luiz Gama como parte do programa Memória do Mundo. Natural da Bahia, filho de uma escrava liberta e de um pai branco, Luiz Gama foi vendido como escravo aos 10 anos e, autodidata, se tornou advogado em São Paulo, onde libertou centenas de escravizados. Este reconhecimento da Unesco é uma justiça histórica, o que destaca a relevância da obra de Gama, considerado um dos maiores juristas do mundo moderno. A exposição Presença Negra no Arquivo, Luiz Gama como articulador da liberdade, foi criada para divulgar a memória deste importante advogado e abolicionista do século XIX. O Arquivo Público guarda uma grande coleção de seus escritos jornalísticos, que refletem seu pensamento e exercem grande influência na história do Brasil. A documentação foi oficialmente reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Eu entrevistei Dinusa Ribeiro, servidora do Núcleo de Difusão e Ação Educativa do Arquivo Público. Ela é militante da causa negra e foi a curadora da exposição Presença Negra no Arquivo. Dinusa celebra a realização do projeto e a premiação, destacando a importância do resgate da memória das africanidades no Brasil. A exposição tem impacto internacional, reforçando o protagonismo negro na história e valorizando o patrimônio afro-brasileiro. Qual a importância de um arquivo voltado para que resgata as memórias de pessoas negras, justamente para a gente pensar a importância, né, a contribuição que essas pessoas trouxeram para o movimento negro, para todo esse contexto de resgate de memória das africanidades no nosso país? Eu sou Dinusa Ribeiro, trabalho aqui na ação educativa do Arquivo Público do Estado. E por que é importante que essa documentação toda não só guardada, mas a gente faça o resgate dessa documentação constantemente? Tem vários aspectos, acho que a gente poderia colocar aqui, e um deles é, primeiro, salvaguardar toda essa memória, recontar essa memória de maneira real, né, e fazer com que pessoas nossas contem a nossa própria história e validar processos, né? Eu sou muito disso. Porque, às vezes, a gente escuta que a nossa história não é validada por falta de registro. Então, quando a gente acha uma documentação desse grau, né, e essa documentação é validada por certificações nacionais ou internacionais, também mostra para a sociedade civil quão é importante ter e também valida nossas falas, né, como ativista militante, às vezes para que as nossas falas, nossas conquistas sejam bem, infelizmente a gente tem que provar. E ter uma documentação, uma certificação dessa, além de ser muito importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, sociedade, também valida, né? Então, e aí o que acontece? Esse mundo que a gente está hoje de informação, né, de disseminação de informação, a gente cria notoriedade e relevância, né? Aí, doutora, dentro da pesquisa, foi se percebendo que as histórias de pessoas negras iam muito além daquelas que estavam focadas só na escravidão. Se percebeu muitas outras áreas em que o povo negro já estava deixando ali suas marcas, suas memórias e seus resgates. Como foi isso? Isso mesmo. Quando a gente fez todo o processo de pesquisa, a equipe, né, toda trabalhando nessa pesquisa e cada vez mais maturando toda essa documentação, mostrou muito mais da nossa sexualidade, né? A gente começou a perceber várias outras formas de vivência, né, de conhecimento.
Então, quando a gente pegou a documentação de Luiz Gama, Bruno trouxe tudo isso, mas eu valido muito o acervo, né, que está aqui, o arquivo público do Estado, nessa documentação. A gente percebeu características fundamentais da época dessas pessoas. Né? Então, você tratar com o Luiz Gama, ele não ficou só um advogado, né? Ele era editor, ele era jornalista, ele era escritor, né? Um poeta. E eu, como mãe e filha também, posso também falar isso, né? Apesar de ter poucos registros da mãe, né? Mas ele como esse filho, né? Que buscou, que desbravou várias coisas, assim. Então, mostrar também essa humanidade, né? Porque tem muito esse traço humano das populações pretas. Então, acho que é uma coisa que eu gostaria muito de frisar. Essa humanidade como pessoas profissionais, capacitados em várias áreas, foi cada vez mais que a gente mete em documentações extremamente importantes, né? E essa humanidade, né? Então, era um cara que queria ver outras pessoas libertas, né? Falando assim, de uma maneira bem simplória, mas esse aspecto humano, né? Então, nossa, isso é um herói, né? Então, isso eu acho muito importante. É de fato inspirador. De fato inspirador. E, e se você pensar bem, são várias camadas que a gente pode falar, né? Ah, como homem preto, né? Mas a gente traz para hoje, Luiz Gama, o quão ele seria marginalizado, né? Talvez, né? Se a gente sempre pensar como um homem preto, aquele selvagem, né? Ele que a gente fala, né? Raivoso. Então, quando a gente traz Luiz Gama, homem preto, advogado, que cuidava da liberdade de outras pessoas, então se traz esse traço humano, né? Então se traz esse momento que sim, somos sim também, né? E já éramos assim, né? Pensando em várias camadas dessa documentação. Exato, isso faz com que a gente possa pensar essas narrativas sobre nós mesmos, né? Como a senhora comentou, o homem negro, ele, dentro das narrativas que foram colocadas, como uma pessoa raivosa, bélica, e Luiz Gama não era isso, nunca foi isso, né? Autodidata, advogado, lutou pela liberdade de outras pessoas negras, fez um trabalho e teve um impacto político e social tremendo. E se você também coloca outra camada no fato do estudo, né? Não gosta de estudar, ou não tivemos oportunidade de estudar. Aí também volta para Luiz Gama, autodidata, reforçando a sua fala, né, que estudou N coisas, né, várias profissões. Eu tenho até fazer uma aspas, quando eu atendo adolescentes aqui, e falo, né, que o Luiz Gama teve mais de 30 profissões. Eles perguntam como, né? Eu falo, gente, não tinha internet, tá? Não tinha televisão. Então ele lia, ele corria atrás, né? A internet nos consome, né? Ao mesmo tempo que ela é valiosa hoje para esse processo de evolução, mas também consome um tempo aí e não volta, né? Agora, doutora, como foi fazer a curadoria da exposição? Me chama de doutora, né? Tudo bem. Olha, a curadoria da exposição foi um desafio, né? Eu lembro, e aqui a sessão de desabafo, que eu não quis muito participar desse processo. Primeiro, porque o letramento racial, até na população preta, era muito doloroso, né? E a gente tem que levar isso em consideração. E eu lembro quando eu comecei a mexer com essa documentação, e meu primeiro acesso foi Carolina. Então, eu comecei a mexer com a exposição por Carolina Maria de Jesus.
E aí, o quão eu vi Carolina Maria de Jesus, na década de 50, tão próxima a mim. Assim, mulher preta, pobre, periférica, né? Mãe solo, gostava de estudar, lia muito. E aí eu fiquei assim, ai, meu Deus, né? E era um tema tão longe e tão atual ao mesmo tempo, né? Então, também foi um processo de desenvolvimento interno. E aí, trazer isso para minha rotina e também conseguir levar isso para as outras pessoas, principalmente para as outras pessoas pretas, foi muito importante, está sendo muito importante. E o que mais me chama atenção, um diálogo real, tá? Fazer essa contrapartida, né? Trazer essa fala real, sabe? Mostrar a minha realidade, né? Então, foi um desafio, mas também foi muito gostoso. E também me preocupa, porque eu quero ver mais pesquisadores falando da gente, mais pesquisadores pretos, mais pesquisadoras pretas falando de coisas de gente preta. Então, também, toda vez que a gente entra aqui numa reunião, num processo de desenvolvimento de fala, de atividade, incentivar novos pesquisadores, né, a buscar essas histórias, porque essa curadoria também mostrou que tem muita coisa que a gente não sabe, que está ali guardada, que está ali escondida. Mesmo salvaguardado aqui pelo Arquivo Público do Estado, ainda tem muita coisa para a gente encontrar, ainda tem muita coisa para a gente pesquisar, né? Sim, é importante que várias pessoas venham aqui, mas vai ser muito mais importante que tenha outras pessoas parecidas a mim pesquisando sobre esses assuntos. A senhora acredita que a certificação, que o reconhecimento de acervos, de arquivos públicos, pode influenciar políticas públicas voltadas para a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro? Sim, eu acredito. Acredito, mas em passos lentos. A gente sabe que eu vou ter que tomar cuidado com essa fala, mas eu vou falar, tá tudo bem? Está gravado, mas a gente sabe que o Estado brasileiro, né, o Poder Executivo e a sociedade, de maneira geral, precisa de certificações. A gente precisa provar o que fala. E, querendo ou não, ainda se é muito valorizado o que se ganha lá fora. Então, quando a gente traz eu vou ser até esdrúxula na hora de falar, né? Não é o fulaninho que está falando da gente, é o Nesco que está falando da gente. Você entendeu? Quando a gente diz, olha, você é o Nesco, tá? Tipo, então parece que não é qualquer um que falou. Não, foi a Unesco que está validando. Então venha procurar. Então a gente tem que usar isso também com muita expertise, com muita estratégia, como todo mundo usa, para cada vez mais valorizar a nossa história, para cada vez mais fazer com que outras pessoas também se interessem por essa história. E usando esses mecanismos reais, essas estratégias reais de marketing, de publicidade, de comunicação, para que cada vez mais pessoas saibam sobre a população preta, sobre de onde viemos. E o detalhe, quando a gente consegue uma certificação dessa, eu não posso jogar fora. Entendeu? Eu não posso fazer. Como que eu vou falar? Mas peraí, cadê o documento? Esse documento não pode sumir. Então eu garanto, não só que a população de hoje veja esse documento, mas a população daqui a 100 anos. Entendeu? Então, olha como é estratégico mesmo e tem que ser muito importante. E assim, vamos atrás de outros. Por isso que a produção, criação, desenvolvimento e capacitação de novos pesquisadores é muito importante. Porque a gente não tem que fazer só o Luiz Gama, essa documentação do Luiz Gama ganhar a premiação, certificação Unesco. A gente tem muitas outras coisas. Acho que Carolina entra nisso, Teodora, Tebas, José Bolsas, e entre outras tantas que a gente tem, inclusive estão aqui. Tá? E uma coisa que eu acho importante é dizer que esse resgate dessas memórias é um revisionismo histórico,
que é importantíssimo, só que diferente do que alguns grupos pensam, que esse revisionismo histórico traz prejuízos porque faz pensar que o racismo não existia. Muito pelo contrário, reforça que o Sim. racismo existia, sim, se perpetua até hoje, e que essas memórias não foram contadas, ou se foram contadas na visão da elite. A gente está marcando Uhum. justamente isso. Não, agora eu vou contar através daquela pessoa de fato. É a pessoa contando sua própria história. Sim. É aquilo que a gente falou, né? A gente mesmo contando a nossa história, né? E com a nossa fala do nosso jeito, né? Tem até um provérbio africano, né? Que diz assim, enquanto, se eu não me engano, tá? Enquanto você estiver escutando só o caçador, você não vai saber a versão da caça, né? Mais ou menos, ou do leão, alguma coisa assim, né? Bem isso, a gente só está escutando a versão do caçador, né? Cadê a nossa versão? Né? Então, buscar cada vez mais buscar essa versão. E aí é que tá, né? Se a gente fala no momento hoje, como que a gente busca isso? Usando as estratégias de hoje. Ah, tá, é rede social? Então vamos para rede social. Ah, precisa da premiação? Então vamos buscar uma premiação. Ah, precisa ganhar notoriedade e relevância, sabe Deus como? Vamos criar notoriedade e relevância, sabe Deus como. Mas cada vez mais que a gente consiga difundir, disseminar ou divulgar. Um detalhe, a gente tem que buscar estratégias efetivas para que esse assunto e essas premiações, certificações, validações cheguem na fonte. Então, qual que é a fonte? Centros periféricos, tá? Então, são escolas, são associações, são, sei lá, comunidades. Foi certificado. Mesmo que a pessoa não saiba o tamanho, a importância desse assunto, a gente começa a validar nossas ações. Nossa, sabe? Tem lá, para que também se torne rotina, para que se torne um assunto corriqueiro. É chegar na ponta, na educação, chegar na sala de aula, chegar ali com Uhum, aquela criança que está começando uhum, a se constituir, a, a pensar o mundo. é isso mesmo, entendeu? Agora, pronto, Edenusa, Edenusa, quais foram os eixos principais no projeto, na pesquisa, Da exposição, para chegar na exposição? olha, os eixos principais, a gente queria muito trabalhar com São Paulo, tá? Mesmo Carolina não nascida em São Paulo, ela foi bastante relevante, porque se a gente abrisse muito o leque aqui, a gente não ia ter braço. Outro, validação da documentação existente aqui, tá? Para mostrar cada vez mais que arquivo, né, não é só um espaço onde você joga uma caixa e guarda lá. Arquivo é vivo, tem notoriedade, e é uma casa de informação, né, e não só de pesquisa. Né? Educação não formal, me especializando nisso, e cada vez mais eu vejo como a educação não formal forma pessoas, né? Não vou nem falar estudantes, mas falam pessoas. Então, o eixo principal era isso. Quando a exposição começou a ser montada, a gente também trabalhou um pouco com a religiosidade, né, mas de uma maneira não caricata. As cores também foram trazidas de uma maneira não caricata. Simbologia, né, então tem os adinkras bastante na exposição, falando que eles estão lá falando sem dizer, né, eu costumo dizer muito isso. O adinkra está lá, ele diz muito sem dizer nada, né, que são simbologias, são esses eixos, assim, né, acho que os principais. E todo o trabalho que a gente tem com a exposição, que hoje virou um programa, depois eu posso até te mandar essa documentação do programa, apresentando, né?
A gente trabalha em várias áreas, vários vertentes. Então, a gente pegou supervisores de ensino, pegou professores, alunos de várias idades, as escolas, para que eles pudessem trabalhar de várias maneiras com a documentação existente aqui. Então, Tebas, por exemplo, virou jogo, né, físico. Luiz Gama tem toda a parte editorial. A Teodora, escrita de cartas. A Carolina, escrita de um diário. Então, além de ter uma exposição, a gente fez trabalhos, ou está fazendo cada vez mais trabalhos, de desenvolvimentos práticos com aquela temática, para que também o professor, ou o pesquisador, ou o interessado no assunto, não chegue aqui e fale assim, eu faço o que com esse assunto? Porque também tem muito isso quando a gente fala dos assuntos de população preta, né? Aí eu não consigo fazer o depara. Mas aí quando a gente mostra que Tebas era um cantareiro, que era um excelente mestre de obra, então você consegue trabalhar com matemática, com engenharia, quando você traz Teodoro Sampaio, né, geógrafo, né, um diário de campo, então foram esses eixos que a gente conseguiu trazer, assim, entre outros tempos, mas eu gosto de falar muito disso. E a exposição, ela permite também que outras figuras possam vir a ter as suas histórias contadas. Ela não morre em si, pelo contrário, ela é viva. Onde a gente mostra coisas que aconteceram após isso, né? Então, teve Tebas, teve mas para que o contemporâneo acontecer, então que a gente trouxe a foto do Barbosa, a foto de Peixinguinha, a foto de arte e cultura também, mas como também tem o pessoal de profissões, né? Que tem muito isso, mas um matemático engenheiro, não, sim, já tinha isso, né? José Rebouças era um engenheiro, né? Carolina, mesmo não tendo nível superior, ela era escritora, gente. Né? Escritora é muito importante. Né? Ela é figurinista também, ela gostava de fazer as roupas dela. Né? Então você começa a dar nome às profissões. Porque tem isso também, né? A gente precisa, às vezes, nomear nossas profissões para que seja validado, né? Agora, para a gente encerrar, qual mensagem a exposição e o arquivo público deixa para aquela criança negra que a- só recentemente começa a se ver melhor representada? Olha, o arquivo escolheu como símbolo da exposição Sankofa. Sankofa, para quem não sabe, um pássaro, né, com os pés para frente, virado para o passado, pegando o ovo do futuro. E aí eu falo para essa criança, que é exatamente como um representante do arquivo, né, uma das, né, aqui, fique super no presente. Não esqueça do seu passado, mas pense, foque no futuro. E quando eu falo, olha para os seus ancestrais, valoriza quem veio antes de você, porque você está aqui hoje, porque outros vieram, para que seu futuro e seu caminho seja sempre aberto. E aí vem a Ednusa como mensagem. Estuda sempre, porque todo mundo pode tirar qualquer coisa de você, mas não vai tirar o conhecimento, não vai tirar o estudo, não vai tirar as coisas que você aprende. E aqui, ó, encher, e ninguém vai tirar isso de você. Então, conhecimento é tudo. E ter esse conhecimento ancestral é muito mais importante. Então, olhar para a terra, pisar no chão, olhar para casa, olhar para a receitinha de vó, olhar para os seus ancestrais é muito importante. E é um conhecimento extremamente válido. Então, são essas duas lições. Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista e fica aqui o convite para você seguir a Rede JP no Instagram e acompanhar as nossas matérias que são publicadas no YouTube, aqui no YouTube e, é claro, no nosso site. Até a próxima oportunidade!